Te abençoe. Amém. Meus queridos, quarta-feira, estamos aí na série, pode colocar aí, Joãozinho, essa série aqui, ó, autoridade e submissão. Essa semana, irmãos, um irmão me procurou e falou assim: pastor, eu não entendi o que era aquela foto lá, sabe, eu não entendi o que era aquela foto lá do título da mensagem de quarta-feira à noite. Então, irmãos, eu queria que você meditasse depois, tá? Nessa foto aí, porque essa foto aí dá para tirar muita conclusão. Eu não cheguei a perguntar para o Eduardo o que ele chegou de conclusão, ou então para o pastor Luiz o que ele chegou de conclusão, não. Mas olha só, uma coisa muito interessante é que ali nós vamos ver a palavra de Deus tendo autoridade através daquele que está se submetendo à palavra. E aí, através dessa submissão à palavra, aquela pessoa está empossada de autoridade. Então, eu sei que você de repente pode fazer outras conclusões. Pense aí a respeito dessa figura, sabe, porque a palavra de Deus, ela é toda a autoridade para a nossa vida. Na verdade, irmãos, na semana passada o pastor Luiz veio aqui e falou a respeito de autoridade. E nós vamos fazer esse bate-bola aí, tá? Ele vai falar a respeito de autoridade e eu vou falar a respeito de submissão. Então toda quarta-feira nós vamos fazer esse bate-pronto aí. Ele vai falar sobre autoridade e eu vou falar sobre submissão. Porque é importante a gente entender, irmãos, as duas vertentes que estão totalmente entrelaçadas. Quando a gente começa a entender que existe uma autoridade, e através dessa autoridade, que eu me submeto, debaixo dessa autoridade, eu sou abençoado, acabou. A gente não vai mais querer fazer as coisas do nosso jeito, a gente não vai mais querer achar que o jeito que eu faço é o certo. Não. Existe uma submissão. Até porque, irmãos, desde o nascimento a gente já nasceu submisso a alguém. Já parou para pensar a respeito disso? Quando você era criança, você era submisso a quem? Aos pais, né? Mãe, pai, isso aí. Mãe e pai é uma autoridade sobre a terra. Então, irmãos, nós vamos entender algumas coisas hoje aqui que talvez você ainda não tenha pensado, mas vão fazer toda a diferença na nossa caminhada, cara. Tá bom? Vamos lá, você está comigo? Amém, é isso aí. O texto base que nós vamos usar vai ser esse aqui, olha, de Romanos 13, versículo 1, que vai nos dizer o seguinte, olha: todo homem aqui, ou mulher, né, esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Então você vê ali que o Ele está com E em letra maiúscula, então é Deus. Então todas as autoridades foram instituídas por Deus, querendo ou não, todas as autoridades têm a permissão de Deus para estar onde estão. E é isso que eu queria que você entendesse. De repente, o teu chefe do trabalho é alguém que te persegue, não sei. Mas também pode ser alguém bonzinho e tal, que te apoia e tal. Mas eu quero te dizer, que mesmo aquele que persegue, aquele mesmo chato, sendo teu chefe, está com uma autoridade sobre a tua vida lá no trabalho. Então, irmãos, nós vamos entender algumas coisas aqui importantes. Porque a submissão, às vezes a gente tem um entendimento errado dessa palavra, né? Porque a gente já aprendeu sobre a autoridade e nós vamos continuar aprendendo sobre a autoridade. E a submissão é uma coisa que está totalmente ligada à autoridade. Então, se você reconhece a autoridade em alguém, você está submisso a essa autoridade. E aí, eu queria ler aqui contigo o que é a submissão. No grego é essa palavra aqui, olha, o potássio. Estou falando aqui no nosso jeito português de falar. É claro que eu não estou falando com o mesmo
com o mesmo idioma, né, do grego. Mas é só para que você entenda que a submissão em grego traz a ideia de subordinar, sujeitar, colocar em sujeição, sujeitar-se, obedecer, submeter-se ao controle de alguém, render-se à admoestação ou conselho de alguém. Então olha só, a submissão no grego, isso aqui tem várias vertentes, né? Mas agora vamos lá, o que está dizendo no dicionário Aurélio, a submissão. A submissão no dicionário Aurélio, da língua portuguesa, define como um ato ou efeito de submeter-se a uma autoridade, a uma lei, a uma força. Obediência, sujeição e subordinação. E aí de repente você pensa assim, ô pastor, quem sabe sou eu, quem manda na minha cabeça sou eu. Pô, não vai ser mulher nenhuma que vai mandar em mim, não vai ser homem nenhum que vai mandar em mim. E eu sou o meu patrão, eu mando, eu sei a hora que eu vou fazer, eu faço e tal. Talvez você pense assim, mas a ideia é que hoje você entenda que todos nós, direta ou indiretamente, estamos sujeitos à autoridade de alguém, porque nós estamos em submissão à autoridade de alguém. E aí, chegamos à conclusão, a essa conclusão aqui, podemos dizer que submissão tem o sentido de ceder e dar preferência. Se você começar a pensar assim, você não vai ter problemas, sabia disso? Quando alguém fala alguma coisa com você no trabalho, na igreja, em casa, quando você começar a pensar, cara, eu vou ceder, eu vou dar a preferência, você não vai olhar mais como aquela pessoa, como alguém que está querendo te humilhar, como alguém que está querendo fazer alguma coisa de mal com você. Não, você simplesmente está dando a preferência, porque você reconhece que essa pessoa tem uma autoridade. Sabe, vamos ler aqui, no texto que nós lemos, novamente, que eu quero ler contigo, o versículo 1 e o versículo 2 de Romanos 13, porque é interessante esse texto aqui, irmãos. Vamos lá. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, ou seja, sempre vai ter alguém superior, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Beleza, a gente já entendeu que Deus instituiu todas as autoridades, até mesmo pela sua permissão. Versículo 2: portanto, aquele que se rebela contra a autoridade, está se opondo contra o que quem instituiu? Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação para si mesmos. Meu Deus. Então, irmão, quando eu começo a desobedecer, por isso que você vai ver na Bíblia, né? A Bíblia vai nos dizer, cara, que o filho tem que obedecer aos seus pais, porque os filhos às vezes são rebeldes e não entendem. Eu já fui filho, né, irmão? Eu sou filho, melhor dizendo, não fui filho, eu sou filho. E aí, irmãos, a gente passa por um período de rebeldia, né? E a gente às vezes não quer ouvir nossos pais. Mas, cara, a Bíblia é muito clara que a gente tem que obedecer às autoridades, porque foi Deus quem instituiu. E muitas pessoas que não ouvem os seus pais, que é a primeira autoridade sobre nós na terra, passam por problemas, irmãos. Não é? Quantas pessoas hoje estão lá na penitenciária e os pais estão indo lá visitá-los, porque de repente o filho não ouviu, enquanto o pai estava dando um conselho, a mãe estava dando um conselho. E aí fizeram o quê? Trouxeram condenação para si mesmos, é o que o versículo está dizendo. Então é importante a gente atentar para esse detalhe, irmãos, que em todos os momentos nós estaremos submissos a alguém, ou a alguma autoridade. Então eu vou trazer para você aqui alguns significados, tá? Alguns resumos a respeito de submissão. E submissão, não sei se ficou muito pequeno aí para você ler, mas é o ato de submeter-se a alguém que está na posição de autoridade.
é a disposição para aceitar um estado de dependência, obediência e sujeição a uma autoridade ou a uma força. Então, essa autoridade pode ser uma autoridade reconhecida por você, ou você pode ter uma autoridade reconhecida pela força. Ou seja, se você por um acaso for parado numa blitz, se por um acaso você está andando na rua e tem um policial, um guarda de trânsito, e ele está ali, é uma autoridade investida. E uma coisa interessante, que o pastor Luiz, ele até falou na semana passada, a respeito de autoridade, né? Ele falou a respeito da autoridade investida na pessoa. Não é a pessoa em si, mas a autoridade que está sob a vida dela. Né? Uma coisa que eu estive pensando quando ele estava falando aqui, é que você sabe que um recruta, quando chega no quartel, ele passa uma semana ainda de calça jeans e camisa branca. Depois de uma semana, não sabe atirar, não sabe fazer nada, mas ele já recebe um uniforme. E se ele sai do quartel com aquele uniforme, mesmo que seja para fazer uma corrida na Quinta da Boa Vista, ele já é uma autoridade. Não é pela pessoa, mas sim a autoridade empossada naquela pessoa. É isso. Então, nós sempre vamos estar nessa dependência, nessa obediência e sujeição ou a autoridade ou a uma força. Amém, meus irmãos? É isso. E mais uma vez, submissão é colocar-se em ordem. Aqui é interessante, porque nós vamos entender como é que são as coisas, né? Existe uma hierarquia, irmãos, em todos os lugares, né? No meio empresarial, tem lá o CEO ou o dono da empresa, diretoria, gerência, né? E tal, e então vem ali todos os cargos hierárquicos e você tem que respeitar essas autoridades, né? Então, no meio militar também tem as hierarquias, e em todas as esferas, irmãos, inclusive na esfera espiritual, sabe? A Bíblia vem nos falando que existem, irmãos, demônios de todas as espécies, existem anjos também de várias esferas. Então, em todos os lugares, em todas as situações, existe hierarquia. Então, submissão é colocar-se abaixo. E esse abaixo aqui traz a ideia de sub. Sub é um prefixo que significa abaixo. Sub ou sob, né? Porque nós podemos dizer que esse copo aqui está sob a estante. Mas agora, o copo está sobre a estante. Então, irmãos, essa ideia de sub, assim como também subtenente, que é um posto abaixo do tenente, e o suboficial, que também é um posto abaixo de oficial, é alguém que está um passo atrás, que significa que está abaixo. E também submissão é uma atitude de servir de boa vontade, hein? Olha aqui que coisa interessante. Porque, irmão, submissão não é simplesmente você obedecer, nós vamos falar sobre isso aqui, obedecer de qualquer forma, não. É uma atitude de servir de boa vontade, que vem do coração. Porque, irmão, se não for de coração, não é de boa vontade, hein? Já começa por aí. E submissão também é submeter-se a uma missão. Você viu que nós lemos ali, né? Submissão. O sub vem numa esfera abaixo. Então, olha, se a gente dividir aquela palavra ali, submissão, então nós vamos entender que é estar abaixo de uma missão, estar ali nessa missão, mas numa situação abaixo. Então é submeter-se a uma missão, um chamado ou uma vocação. Eu quero te dizer que todos nós temos um chamado, todos nós temos uma missão, mas todos nós estamos submissos a quem nos deu essa missão. Então, irmãos, é importante a gente entender que para nós cumprirmos a nossa missão, nós temos que estar abaixo e seguindo ordens daquele a quem está nos mandando nessa missão. E aí, irmãos, renunciar à sua vontade
de fazer a vontade de outro, né? A submissão também é isso, renunciar à sua vontade para fazer a vontade do outro, seguir o caminho da obediência. E geralmente aqui, esse sentido aqui é difícil para as crianças entenderem, para os filhos em geral, mas é isso, seguir em obediência. E quantas vezes a gente, às vezes, desobedece a Deus, cara, e desobediência vai de encontro à bênção, né? Você vê que em todo momento a obediência é algo fundamental para a nossa vida. E agora eu quero dizer para você o que submissão não é. Beleza? A gente já viu algumas coisas aqui a respeito de submissão, mas agora a gente vai ver o que submissão não é. Não é de forma nenhuma. Talvez você até confunda, mas não é. Submissão não é uma posição de inferioridade. Não é uma posição de inferioridade. Pode parecer até contraditório, né? Mas não. Ser submisso é estar sob o governo de uma autoridade e, portanto, desobrigado de tomar decisões e posicionamentos de grande responsabilidade. Sabe, irmãos, existem pessoas que têm um dom, cara, de tomar responsabilidades, assim, tomar uns posicionamentos, umas decisões, e, cara, o negócio dá certo. Pessoas que vão impulsionadas pelo Espírito Santo e vão fazendo as coisas acontecerem. Cara, mas tem outras pessoas que vão fazer a coisa acontecer. Tem pessoas que vão falar e vai acontecer. Tem pessoas que vão fazer as coisas acontecer. Então, se você não está disponível para tomar decisões e posicionamentos de grande escala, é bom você se submeter. Porque às vezes a gente pensa assim, cara, o meu patrão tem tanto dinheiro, por que ele não faz isso? Por que ele não faz aquilo? Por que ele não faz aquilo outro? Eu estou usando esse exemplo aqui porque é um exemplo palpável, tá, irmãos, para todos nós. Mas de repente você está olhando de um outro lado. Você ainda não entendeu que na tua empresa tem 400, 500 pais de família, mães de família, que dependem daquele lugar para se manter. Então você já entendeu a responsabilidade que tem um dono de uma empresa? O dono da empresa que você trabalha? Já parou para pensar? Você está disposto, está disponível a assumir essa função, a ponto de ter essa responsabilidade de tocar o barco e fazer com que as coisas andem certo? Então é isso que a gente tem que entender, irmãos. Se eu não tenho a capacidade de estar lá em cima como autoridade, eu também então tenho que entender a autoridade e me submeter a ela. Amém? Fazendo você refletir aqui sobre algumas coisas, hein? Submissão também não é sinônimo de obediência. Opa, pastor, está entrando em contradição aí, pastor, tem alguma coisa errada aí. Não é sinônimo de obediência? Não é sinônimo de obediência. E eu vou te explicar o porquê que não é sinônimo de obediência. Irmão, submissão é um pensamento comum dos cristãos, que se obedecerem aos seus líderes, estarão sendo submissos. Mas nem sempre só a obediência é a submissão, porque a submissão é uma atitude, é a respeito e a consideração. Eu vou fazer porque eu considero aquela pessoa que está lá. Eu vou fazer porque eu reconheço naquela pessoa a autoridade para fazer. É possível ser submisso e não ser obediente, assim como é possível ser obediente e não ser submisso. Meu Deus, cara, isso aqui é muito forte, hein? E eu quero te explicar sobre isso aqui. Sendo assim, submissão e obediência são conceitos que estão interligados, porém não são sinônimos. Como é que eu posso ser submisso e obediente ao mesmo tempo? Cara, quando você é submisso e obedece ao mesmo tempo, é quando você está ali reconhecendo na pessoa que tem autoridade sobre a tua vida, que aquilo ali é uma instrução a ser seguida, que vai dar certo e não fere a palavra de Deus. Isso é importante. Beleza? Então aí,
submissão e obediência andam juntos. Agora, você pode ser submisso e pode não obedecer. Quando que isso vai acontecer? Quando que isso deve acontecer? Você tem que ser submisso à autoridade. Mas se aquela autoridade fere algum conceito, algo prático que a palavra de Deus nos diz, então não deve ser obedecido. Assim como aconteceu lá no livro de Atos capítulo 4, onde Pedro e João, eles estavam na porta do templo e curaram o coxo. E aí as autoridades, depois que as autoridades viram e tal, falaram assim: olha, não ensinem mais, não preguem mais sobre esse Jesus aí que vocês estão falando não. Então eles eram autoridades, mas eles ali estavam falando algo que ia de encontro à palavra de Deus, era contra o que Deus tinha para eles. Então aí, era uma autoridade, obediência à autoridade, ou melhor, era ser submisso, mas não ser obediente àquela autoridade. Então, para ficar marcado aí no teu coração, para você ser submisso, você tem que ser submisso a alguém, mas obedecer somente aquilo que está de acordo com a palavra. Se teu chefe mandar você mentir, dizendo que você não está, que ele não está lá na empresa, ou ele mandar você mentir, dizendo que tinha um dinheiro tal e não tinha, se ele mandar você mentir, fazendo uma coisa que vai contra a palavra de Deus, não obedeça. Amém? Então pode ser que haja submissão sem obediência. Agora, a pessoa pode não ser submissa e ser obediente. Pode ou não pode? Pode. Ela pode não ser submissa, não reconhecer da autoridade, mas ela obedece porque existe, né, até um ditado aí, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então as pessoas às vezes não reconhecem aquela pessoa ali como líder, como autoridade. Ela não reconhece, mas obedece, porque tem medo de perder o emprego ou alguma coisa assim. E aí, irmãos, aqui é onde começa o problema, quando você não é submisso e você não obedece. É o caso de rebelião. Os pais gostam de dizer, né, para os filhos: deixa de rebeldia. É isso aí. E aqui é onde entra o perigo, irmão. Quando você não reconhece a autoridade e quando você não obedece. E aí a gente vai ver aqui a respeito de rebelião. Rebelião é um ato de insurgir-se, revoltar-se contra a autoridade. Insubordinação, um ato de resistir à autoridade. E o que foi que causou a queda de Lúcifer? Eu botei ali de letra minúscula de propósito, tá, irmão? Sei que é nome próprio, mas eu botei de letra minúscula de propósito. Eu não quero dar esse gostinho para ele, não. É isso. O que causou a queda de Lúcifer foi rebelião. Que não reconhecia a autoridade de Deus e não obedeceu. E aí, o que causou a queda de Adão? A rebelião também, porque não foi obediente. Não foi obediente naquilo que, embora ele reconhecesse Deus como um pai, ele foi influenciado e acabou desobedecendo. Sabe, é interessante que a rebelião é algo que Deus abomina. A rebelião, ela contagia. A rebelião é um mal contagiante. Tome cuidado com rebeliões no trabalho, na igreja. Começa tudo com uma fofoquinha, tá, irmão? Rebelião. E você soube o que aconteceu? Está sabendo o que está acontecendo? Está acontecendo isso, aconteceu aquilo. Cara, existem 3 demônios. Me disseram, ouvi dizer e ouvi falar. Foge deles, cara, foge deles. Foge desses demônios, que isso aí é derrota, meu irmão. É derrota para a tua vida. Amém? E submissão não é o mesmo que concordância. Tá? Submissão não é o mesmo que concordância. Muitos pensam
estarem se submetendo à liderança de alguém, mas quando na verdade estão apenas concordando com ela. Entretanto, quando o líder diz para se fazer algo que é contrário às suas opiniões, essas pessoas discordam e então desobedecem. Olha aí que problema sério, hein? Na realidade, esta poderia ser a única oportunidade em que tais pessoas teriam a condição de realmente se submeterem, pois mesmo não concordando com o líder, se renderiam à decisão do líder. Então olha só, entenda aqui comigo, que a submissão não é o mesmo que concordância, porque ao mesmo tempo que eu posso concordar com o líder, eu também posso discordar. Eu posso discordar, mas quando eu reconheço que aquela orientação vem do líder e é de Deus, porque toda a autoridade, como nós já lemos aqui, vem de Deus, então, cara, eu me submeto à decisão, e aí eu me rendo a essa decisão. Então, a gente tem que entender que desde que essa resposta, né, na verdade, essa orientação não fira a palavra de Deus, esse mandamento, ou essa coisa que o líder te pedir, cara. Porque é importante que a gente entenda, irmãos, que em todos os momentos nós seremos liderados por alguém, como nós já falamos aqui. E eu queria ler aqui contigo, para que a gente possa avançar. Vou ler contigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 26, sobre alguém que tinha um conceito muito forte dentro de si sobre liderança. Bateu na trave, irmã. Davi. Davi, ele tinha um conceito muito forte dentro do seu coração a respeito de liderança. E embora ele tivesse sido por diversas vezes perseguido, embora diversas vezes Saul tentasse matar Davi, embora Davi tivesse correndo de Saul durante toda a sua jornada, ali, enquanto estava com os seus guerreiros, Davi teve um momento em que ele teve a oportunidade de se vingar. Sabe, aquela famosa frase que às vezes a gente diz, cara, o mundo dá voltas. Eu sei que você já ouviu por aí afora, olha, hoje você está aí, amanhã pode ser eu. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar que você foi. E isso, irmãos, é importante a gente entender que pode se tornar uma realidade, sim, mas essa realidade só acontece quando eu reconheço a autoridade que eu tenho sobre minha vida. E aí Davi, ele reconhecia que Saul era uma autoridade sobre a vida dele. Davi, em diversos momentos, enquanto fugia de Saul, ele estava ali se resguardando. Mas houve um momento, e nós vamos ler agora, lá no capítulo 26, que Davi, ele teve a oportunidade de se vingar, mas ele reconhecia a autoridade. Lá no versículo 7 vai dizer, que Davi e Abisai entraram à noite no acampamento, Saul estava dormindo e tinha fincado a sua lança no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta, ou seja, Davi chegou lá no acampamento onde Saul estava dormindo. A lança de Saul estava ali, o general de Saul estava ali, tinha um monte de soldado ali, e Davi foi chegando de fininho, cara. Ele teve a oportunidade. Mas vamos lá, vamos ver o que o texto vai nos dizer. Versículo 8. Abisai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão, com um só golpe. Não vou precisar de outro. Olha, Davi, cara, pode deixar comigo que eu mesmo faço esse negócio. Eu mesmo vou vingar por você, cara. Deixa que ele não vai nem precisar de mais um golpe, vai ser um só que eu vou dar nele. E eu acho que de repente você já ouviu isso aí fora também, né?
Pô, vou dar só uma nele que ele vai ver só. Já viu, não já? Eu sei que já, isso aí. Só que, irmão, é pura ilusão. Versículo 9. Davi, contudo, disse a Abisai: não mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Davi reconhecia a autoridade. Davi era submisso a essa autoridade. Então a gente começa a entender o coração de Davi. O coração de Davi, irmãos, era mais nobre do que a gente pensa. Até ele chegar ali na posição de rei, aconteceram muitas coisas. Por isso que quando Deus fala com Samuel, para Samuel ir lá, cara, ungir a Davi como rei, em dado momento, Deus fala para ele: olha, cara, você está olhando com os olhos, Samuel, mas eu vejo o coração. Eu vejo quem realmente é submisso. Eu vejo quem realmente se submete. E olha aí, o tempo foi passando, e Davi continua sendo um cara submisso. A submissão é algo muito importante. Para que você alcance lugares maiores na sua vida, seja submisso. Davi nos traz esse grande ensinamento. E no versículo 10, vai dizer: olha, juro pelo nome do Senhor, disse ele, Davi, o Senhor mesmo o matará, ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e irá perecer. Então Davi estava dizendo o seguinte: olha, ele vai acontecer alguma coisa com ele aí, cara, ele está plantando e ele vai colher, agora eu não vou participar disso. É importante a gente entender e reconhecer a autoridade que Deus colocou sobre a nossa vida. E Davi reconheceu isso. Pode subir o ministério de louvor. Já estou acabando. E Davi não parou por aí. Não parou por aí. Ele ainda disse o seguinte: olha, o Senhor me livre de levantar a mão contra o ungido do Senhor. Eu deixei ali colorido de propósito mesmo, irmão. Porque ele está dizendo o seguinte: olha, Deus me livre, cara. O Senhor me livre de levantar a mão contra o ungido do Senhor. Agora, peguemos a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos sair fora. Porque depois Davi iria provar para ele que teve a oportunidade de matá-lo e não fez, porque reconhecia a autoridade que ele tinha. Você entendeu que durante o processo, durante toda a vida de Davi, ele passou por processos onde ele estava sendo testado, processos de submissão, primeiro ao seu pai, quando seu pai manda ele ir lá cuidar das ovelhas, até porque ele era pastor. Então, se ele tinha que cuidar das ovelhas, ele tinha que proteger as ovelhas. Então, quando apareceu um urso, quando apareceu um leão, ele cuidou das ovelhas dele. Ele não deixou que as ovelhas dele fossem sacrificadas ali. E com o passar do tempo, logo depois desse episódio, Davi é um cara assim muito ligado em Deus, um cara valente, um cara que não teme. E aí ele vai lá, derrota o gigante, você já sabe da história. E aí ele é consagrado a rei, mesmo antes de ter a vaga, antes de ter o posto. Olha aí, ó. Isso é importante para a gente entender também, hein? O rei ainda estava na ativa, só que Davi foi consagrado a rei antes de assumir o cargo. Então, meu querido, olha, antes de você assumir cargos, comece a exercer já o cargo, se submetendo. Sabe, se você tem o desejo de ser um líder de célula, um líder de GC, se você tem
o chamado, de repente você tem até o chamado para estar liderando alguma coisa no teu trabalho, na igreja. Olha, se submeta à autoridade de quem está no posto. Isso é fundamental. As coisas vão acontecendo gradualmente, assim como aconteceu na vida de Davi. E essa é a oportunidade que Davi teve de matar o rei. E entenda bem, ele já tinha sido ungido como rei. Ele poderia muito bem pensar: cara, chegou a minha vez, eu vou ser rei agora. Até porque anteriormente as mulheres cantaram lá quando ele matou, né, o gigante. Saul matou milhares e Davi matou milhares de milhares e tal. Então, olha, entenda, ele talvez pudesse ter pensado que chegou a vez dele, mas ele reconheceu que ainda não era o tempo, que o tempo vem de Deus, a ponto dele falar o que nós já lemos ali, ó: deixa ele, cara, deixa ele, o que vai acontecer com ele é Deus. Eu não sei se ele vai acontecer dele morrer do jeito dele, ou se Deus vai fazer alguma coisa, eu sei que eu não vou participar disso. Então às vezes vem uma fofoquinha, uma historinha e tal, ó, vamos sair, vamos fazer não sei o que e tal, vamos derrubar não sei quem. Fuja disso, meu querido, fuja disso. Nós já lemos aqui, ó, quem é que faz rebelião? É seguidor de Satanás, cara, de Lúcifer. Então nós estamos aqui aprendendo sobre submissão, porque se você quer viver uma vida vitoriosa, você vai se submeter primeiramente à palavra de Deus, e também àqueles que têm autoridade sobre a sua vida. Amém? Vamos levantar, meus queridos, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Vieste como homem ao mundo, sem culpa morreu por amor, sua vida entregou, sua coroa trocou pela cruz, deixando toda a sua glória. O Rei dos Reis veio servir, os meus pés lavou e com seu grande amor me cobriu. Se mais de ti for menos de mim,